Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o vereador Marcos Papa, da rede, o vereador muito atuante em Ribeirão Preto e que acaba de criar uma frente de defesa parlamentar no âmbito dos municípios do agronegócio. Esse é um dos nossos assuntos. E como o Marcos Papa tem uma visão estratégica muito interessante, acompanha já o setor do agronegócio há muito tempo, principalmente o setor da cana-de-açúcar, nós vamos discutir com ele um pouquinho também o que está ocorrendo com a política de preços ao consumidor do etanol na grande região de Ribeirão Preto. Marcos Papa, muito obrigado por atender o convite, sempre é uma satisfação poder conversar com você. Você que é um político atuante que vem construindo a sua trajetória já no segundo mandato como vereador na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, você que foi um dos mentores dos processos que fizeram com que a prefeita Darcy Vera fosse destituída do cargo dela, em que se encontra inclusive presa no presídio de Tremembé, destituição de mais da metade da Câmara dos Vereadores. E é um trabalho que você vem fazendo, sempre sendo pautada pela ética, ética que é um dos valores tão sumidos na nossa política. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Ronaldo, a oportunidade de estar aqui no Brasil Agro, conversando com toda a nossa região, que eu falo da grande Sertãozinho aqui. Tão importante estarmos aqui presentes. Tem razão, Ronaldo, foi um trabalho de muito sacrifício, que exigiu o envolvimento da nossa assessoria com muita determinação, para localizar essas ilegalidades praticadas, que eu chamo pelo desgoverno anterior. Conseguimos acumular uma quantidade de provas muito robustas, que instruíram os processos, as representações do Ministério Público, e felizmente tivemos toda uma classe política, que na verdade não era uma classe política, afastada do poder, para que agora essa geração que assumiu possa transformar Ribeirão Preto, transformar a nossa região, dando para a população, devolvendo para a população a riqueza que essa população gera em conjunto com os produtores, com os empreendedores. Então não era política, era delinquência, era organização criminosa mesmo, como com razão o GAECO, a Polícia Federal, afirma. Mas nós tivemos uma atuação parlamentar muito competente no âmbito das investigações, que propiciaram inclusive a instrução de provas ao Ministério Público para que pudessem agir. Então, se hoje Ribeirão Preto e a nossa região pode respirar e reconstruir a nossa cidade, é porque antes o nosso mandato resgatou a cidade das garras de uma quadrilha. Marcos Papa, é difícil ser honesto, é difícil prestar contas à comunidade, é difícil efetivamente lançar bandeiras, defendê-las e depois mostrar o que foi feito? Não, Ronaldo, não é difícil mesmo, é um transbordamento espontâneo do conteúdo da gente. Eu falo que o poder não muda ninguém, o poder revela, né? Então, esse exercício parlamentar, essa atuação parlamentar é fruto de um transbordamento espontâneo do que é a nossa natureza e da capacidade técnica da equipe que você nomeia. Aí sim. Aí você tem que nomear uma equipe qualificada, técnica, para produzir trabalho para o mandato ser fecundo. O que é difícil é o preparo físico, Ronaldo. É o preparo físico. Construir... Mas nós já nos cruzamos em várias competições aí, de corridas de rua, e o seu preparo físico, pelo que eu constatei, é muito bom. Então, viu? Porque agora eu operei o joelho e meu fisioterapeuta, o Matheus, está bravo comigo porque eu não estou indo na fisioterapia. Mas, com certeza, o esporte, a atividade física, é saúde, você está muito mais em forma que eu nas corridas aí, mas você construir uma força política fora dessas máquinas de empreguismo e de corrupção que vampirizam
tanto a população, é muito difícil. Então, fisicamente te absorve, te compromete, você deixa um pouco a família de lado, até um pouco a própria vida de lado, para conseguir entender esse processo de forma a ouvir a sociedade, encontrar soluções e trabalhar. Eu entendo que isso é política. O que se faz e que erroneamente a população dá o nome de política, quando vemos corrupção, empreguismo, né, o que fizeram com a Petrobras, isso não é política, isso é empreguismo, isso é roubo, isso é má gestão. Política é a arte realmente de ouvir a sociedade e encontrar as soluções para o bem-estar da maioria, se possível. A sua atividade política vem destoando do que nós temos aí, a grosso modo. Ribeirão Preto tem 2 ex-prefeitos presos. Antônio Palocci preso em Curitiba, Darcy Vera preso em Tremembé, em São Paulo. Isso não e outros que deveriam estar presos, mas não estão. Mas podem vir a sê-lo preso aí. Tomara. Né? Isso não constrange um pouco, ou isso não há uma certa pecha que pega em vocês, políticos honestos? O cidadão de bem, quando vê um político, não quer descarregar toda a sua ira, e aí sim generaliza, ó, tudo que é político é ladrão, tudo é safado. Não sofro isso, Ronaldo. Não? Sinceramente, não sofro isso, pelo contrário. Às vezes eu percebo muito longe, assim, um olhar um pouco, mas a maioria é um entendimento que nós estamos fazendo, é uma pergunta, por que isso e não aquilo, um trato muito respeitoso. Então, felizmente, eu não sofro isso. O que nós temos tido a oportunidade é de ver o lado bonito da política. Você tem razão. O ribeirão pretano, o cidadão da nossa região, ele me para na rua e fala assim: Papa, eu não aguento mais ver os nossos políticos nas páginas policiais. Isso você tem razão. Isso ao cidadão constrange. Eu escuto isso, eu leio isso nos e-mails, leio no Facebook. Papa, nós não aguentamos mais ver os nossos políticos, aqueles que nós elegemos como representantes, vê-los nas páginas policiais. Há um desgaste muito forte da população, um desânimo, mas eu digo que é isso que o operador da velha política quer. Ele quer nos vencer pelo desânimo. E a gente tem que acordar. Porque a população que produz, que trabalha honestamente, é a grande maioria. E ela tem que olhar para esse processo e interferir de maneira incisiva, porque os malfeitores são meia dúzia, mas eles assombram uma nação, uma cidade inteira. O olho clínico, né, o olhar clínico, eu falo que o ser humano é um bicho que deixa rastro. Olha o rastro e você vê para onde vai. Não tem erro. E eu repito, o poder não muda ninguém, o poder revela. Deixa eu lhe instigar também com uma outra pergunta. Há poucos dias aí, você conseguiu dar uma reviravolta num aumento do preço das passagens do transporte urbano de Ribeirão Preto. Quando se imaginava que mudança de governo faria com que antigas práticas fossem abolidas, a gente infelizmente constata como jornalistas e como cidadãos de que algumas das práticas antigas ainda permanecem aí no radar daqueles que detêm o poder nesse momento. Queria que você contasse um pouquinho, e principalmente você contasse um pouquinho para a nossa região e para o país, os meandros dessa ação que você coordenou e fez com que efetivamente o povo não tivesse que pagar uma taxa abusiva para o seu transporte urbano, um transporte de não tão boa qualidade quanto a população já estaria merecendo. Acho importante, Ronaldo, ressaltar principalmente 2 questões. A primeira é a repetição dos métodos de não ter um governo proativo na transparência. Isso é lamentável. A segunda coisa é você ter, mais uma vez, a mão no bolso do contribuinte, passando para ele uma conta que não é dele. Essa conta do aumento de 6,33% que a Prefeitura tentou e está tentando enfiar a goela abaixo da população é de extrema injustiça. Vamos aos números. O dissídio dos motoristas, 2,5%. Dos funcionários públicos de Ribeirão Preto, 2,5%. O diesel caiu 53 centavos depois da greve dos caminhoneiros. Os índices de inflação, os oficiais, todos orbitando oscilando em torno de 2,5%. Então, não há justificativa para o consórcio que administra o transporte coletivo em Ribeirão Preto receba um aumento de 6,33%, até porque descumpre o contrato, né? Nós flagramos vários descumprimentos contratuais, várias cláusulas descumpridas, e quando cercávamos o consórcio na justiça, a ex-prefeita dava mais prazo e eles batem no peito e dizem: eu não descumpro o contrato.
não descumprem o contrato, mas estão induzindo a justiça a erro, alegando bitributação com o ISS e uma cláusula contratual, que é a cláusula, a taxa de gerenciamento que tem que pagar. A Transerp, que é quem fiscaliza o sistema, estão alegando bitributação e já devem 5 milhões de reais para a Transerp. Os pontos de ônibus, né, em Ribeirão Preto, sem banco e sem cobertura, quer dizer, numa desumanidade das pessoas esperando o ônibus no sol e na chuva. Cantinas dos terminais dadas a particulares e não licitação, ou seja, um sistema viciado que precisa ser realmente passado a limpo. No meio desse contexto pavoroso, nós temos a prefeitura tentando enfiar a goela abaixo da população, um aumento quase 3 vezes superior aos índices de inflação. Não tivemos outra alternativa a não ser entrar com um mandado de segurança coletivo, em nome do nosso partido, a Rede, que o juiz felizmente nos entendeu, barrou o aumento, nos deu a liminar, determinando que a prefeitura mostre os números que fundamentaram a construção desse índice de reajuste, que eu chamo que é abusivo, extorsivo no bolso do contribuinte. Do outro lado, nós temos um contribuinte já extorquido no preço do etanol aqui em Ribeirão Preto. Acho que é um assunto importante na sequência a gente falar também, né? O etanol, o contribuinte, o usuário está sendo extorquido, e a questão do usuário do transporte coletivo. Ronaldo, o transporte coletivo numa cidade, ele pode trazer uma qualidade de vida para todo mundo. Claro que a começar pelo usuário, que passa a ter segurança que vai chegar no horário do trabalho, na volta para sua casa, que vai se locomover com o conforto que ele merece ao pagar uma tarifa de quase R$4. Não é? O preço da tarifa em Ribeirão Preto, R$ 3,95, é o dobro de Lisboa, considerando o salário mínimo do lisboeta e do ribeirão pretano aqui no Brasil. Então não há justificativa para um transporte coletivo ruim, muito menos para um aumento extorsivo como foi esse que nós presenciamos e impedimos na justiça. Porque um transporte coletivo bom, eu dizia, além da questão da segurança, de chegar no horário, de se transportar com conforto merecido, você tira carros do trânsito. As pessoas se sentem motivadas a deixar o carro na garagem ou até a vender o carro e aplicar o dinheiro, para de gastar com seguro, com IPVA, com manutenção, com combustível. Né? Eu fiz as contas, já um carro de R$30 mil, se você vende no começo do ano e aplica o dinheiro, no final do ano você tem R$42 mil e depois 46, 51, você tem um plano de previdência privada. Agora, se o sistema de transporte público é ruim, no desespero, as pessoas compram um carro velho, uma pequena motocicleta, e a explosão de mortes no trânsito em Ribeirão Preto por quem usa pequenas motocicletas é assustador. O trânsito em Ribeirão Preto hoje é macabro, mata, tem que tomar cuidado. Por quê? Creio que há uma relação de causa e efeito, há um nexo causal entre a péssima qualidade do sistema de transporte público em Ribeirão Preto e essas mortes no trânsito. Nós não tivemos outra alternativa a não ser impedir esse aumento. Espero que agora a Prefeitura pare de se defender na Justiça e venha a público explicar os números que fundamentaram esse injusto aumento. Está aí uma demonstração para o telespectador da nossa região de que há políticos com determinação, com vocação, com compromisso e comprometimento com a população. Não precisa fazer grandes obras faraônicas, basta efetivamente o político seguir, fazer isso que o Marcos Papa vem fazendo, que inclusive o recolocou como um dos vereadores mais votados na reeleição das últimas eleições municipais. Muito bom isso. Obrigado, Ronaldo. Marcos Papa, uma questão que vem sendo muito polemizada, já vem ocupando as manchetes da mídia nacional e internacional, é a questão dos preços do etanol cobrados do consumidor. Rapidinho, 800 milhões de reais de bens pessoais de revendedores de combustíveis de Brasília já foram requisitados e estão embargados pelo Ministério Público a partir de denúncia apresentada ao CAD. Ou seja, cartel, que não é de hoje, já vem há muitos anos, de revendedores de combustíveis e principalmente etanol em Brasília, que historicamente é o etanol mais caro vendido no Brasil. Ponto. Há poucos dias, Polícia Civil de Curitiba prendeu altos dirigentes da Petrobras, da Shell, Raíssen,
e da Ipiranga. São os 3 maiores grupos distribuidores de combustíveis do Brasil. Presos e denunciados por prática de cartel. Fartas provas. Aqui em Ribeirão Preto, o que se assiste é uma vergonha. É uma vergonha não apenas porque nós, consumidores, somos extorquidos, é o termo que você usou, e eu vou repeti-lo, perfeitamente aplicável ao que vem acontecendo, mas a inação de Ministério Público, de Polícia Civil, enfim, e o que mais deixa a gente assustado é que as entidades produtoras, os produtores de etanol, a cadeia produtiva do etanol, ela não se manifesta absolutamente em nenhum momento, fica do jeito que está. Ao passo que tanto os distribuidores quanto os revendedores justificam os aumentos como sendo que as usinas estão aumentando os seus preços. Então nós vamos falar o seguinte, e essa é uma briga boa que eu tenho certeza que você já abraçou e não é de agora. Evidentemente que não, uma andorinha sozinha não faz o verão, mas ela começa a incomodar. E o seu histórico, quando você começa a pegar as ações, faz com que rapidinho se tenha já um resultado positivo. O Brasilagro publica, Marcos Papa, todas as segundas-feiras, o resultado da pesquisa semanal da semana anterior, que é feito pelo CPEA da Exalc, USP, Piracicaba. Toda segunda-feira nós estamos publicando isso. Isso é publicado também pelo Broadcast, que é a agência de notícias do estado de São Paulo. O Brasil inteiro publica isso. Mas ninguém consegue enxergar o seguinte. Vamos lá. Nos últimos 2 meses, notícia do Broadcast, publicado no último dia 10/8 no Brasilagro. Nos últimos 2 meses, o hidratado teve uma baixa nas usinas, ou seja, o usineiro deixou de vender, passou a vender com desconto de 18,14% o litro do álcool hidratado. O hidratado é aquele que a gente abastece na bomba. E de 14,35% o do anidro, que é misturado à gasolina. O que se vê com essa notícia aqui? E aí nós temos aí os relatórios todos, inclusive, basta entrar CPEA, IFEM, Exalc, /USP, etanol. Está lá publicado, toda semana. Nós teríamos, o que deveria ter acontecido aqui em Ribeirão e na região e em todo o Brasil? O etanol deveria, porque não houve aumento de imposto, não houve aumento de nada, nem de frete ainda. Nós teríamos que ter um desconto de 18,14% no preço da bomba e nós teríamos que ter, no mínimo, 5% de desconto, que é o álcool anidro que é misturado à gasolina, na proporção de 28%, vamos arredondar para 30%. Ou seja, o etanol anidro barateia o preço da gasolina. E o que se vê aqui é exatamente ao contrário. O preço aumenta. Nós tivemos aí há cerca de 2 semanas, o preço aplicado no mercado todo, na região, era R$ 1,99, R$ 2,00, R$ 2,05. De repente, de um dia para outro, o cartel absolutamente configurado, provado e demonstrado, subiu para R$ 2,59 e continua assim. O que se observa já, Marcos Papa, é que alguns postos pontualmente vêm vendendo já no preço antigo. Porque a notícia da prisão dos distribuidores em Curitiba, ela já ecoou. O embargo de 800 milhões de reais de bens dos revendedores em Brasília já ecoou também. Mas falta aqui alguém realmente com seu perfil, para dizer, olha, pessoal, vamos organizar. E eu quero destacar aqui que em Ribeirão Preto, o serviço de venda de combustíveis do Carrefour Via Norte está vendendo a 2,02. E eu ainda ontem à noite abasteci meu carro na Avenida 13 de Maio, onde um posto Shell e na frente um posto Bandeira Branca estavam vendendo a 2,19 o etanol. Minto, 2,09. Ou seja, parece que o cartel está começando a ser acuado já em Ribeirão Preto. O que você tem a dizer? Qual é a sua análise a isso e o que pode ser feito para a gente deixar de ser extorquido? Vamos repetir o termo que você bem aplicou. Sim. Ronaldo, a Operação Sevandija, dia 1º de setembro, agora completa 2 anos. 2 anos, a Operação Sevandija em Ribeirão Preto. E o que eu disse à época, logo em seguida a Sevandija, com essa questão dos preços dos combustíveis em Ribeirão Preto, é que Ribeirão Preto precisa de uma operação policial, de uma força-tarefa, Polícia Federal, GAECO, Ministério Público e Receita Federal, para mapear
e pegar essa situação. E essa ação não virá do Poder Executivo, sabe por quê? Porque o Poder Executivo faz uma conta que quanto mais caro tiver o combustível, mais ele arrecada. E é verdade, e é verdade. Então não interessa ao Poder Executivo. Você viu quando o governo teve uma queda de braço no governo, quando se tentou colocar a mistura, aumentar a mistura do etanol à gasolina, a Secretaria da Receita Federal, o candidato, que vai ser candidato a presidente, o candidato a presidente, que é o secretário da Receita, o ministro da Receita, o Meirelles, foi contra. Porque iria baixar a arrecadação. Verdade, verdade. Então o Poder Executivo não tem interesse. O produtor está fazendo o trabalho dele. Se você pega as usinas da porta para dentro, está ajustada. Foram feitas todas as ferramentas de gestão para que essa empresa sobrevivesse a uma economia globalizada. Sofremos muito de 2014 para cá, principalmente por conta da política desastrada do desgoverno Dilma, que prometeu uma coisa, não entregou, pelo contrário, tirou do setor. Então, quem sobreviveu está ajustado ou foi comprado e também está ajustado para conseguir competir. Então, da porteira para dentro, o ajuste está feito. Da porteira para fora, tem a questão do custo Brasil, que atinge todas as empresas. Então, eu vejo que o problema está no varejo. Eu vejo realmente que uma força-tarefa, só isso. Porque a história de falar que mostrou nota fiscal, não adianta. Porque pode ter uma nota fiscal que você pagou e uma bonificação que você não viu, que você não pagou, e a margem de lucro está lá em cima. Então tem que ter uma força-tarefa, né, muito bem articulada. Eu digo que é um caso de polícia, sim. Falta uma ação mais enérgica por parte do Ministério Público. Creio que o GAECO deveria agir com a presteza que agiu na Operação Sevandija, se bem que, a bem da verdade, o nosso mandato forneceu muitas provas, muitas pistas, né? Na palavra de um promotor de justiça da nossa cidade, as ações do nosso mandato forneceram avenidas de investigação para que a Sevandija pudesse trabalhar, e notadamente a Polícia Federal. Eu creio que é um problema de varejo, não vejo problema no produtor. Mas você concorda que é um problema de polícia? Sem dúvida, por isso que eu falo. É um problema de polícia e tem que ter uma força-tarefa. Porque ao executivo não interessa, porque quanto mais caro o preço do combustível, mais ele arrecada. Alguém poderá dizer assim, não, Papa, não é bem assim, porque o preço do combustível ele tem um componente forte nos índices de inflação e não interessa ao governo combustível alto porque piora os índices de inflação. Mas o governo no Brasil há 20 anos está comprando índices de inflação baixo, endividando o país. Né? Desculpa, não é questão de falar economês, mas o governo hoje, ao invés de fazer o ajuste na gastança, para através da redução de gastos, ele ter um controle da inflação, o que ele faz? Ele aumenta os juros. Ah, mas o juro caiu. Realmente, perto do que estava em 2014 até 2016, caiu bastante. Mas ainda assim, com 6,5% de taxa de Selic, o Tesouro Nacional gasta hoje 500 bilhões de reais para rolar a dívida. Para a gente ter uma ideia do que é isso, esse ano, em 2017, 2018, o Brasil vai investir 50 bilhões de reais em portos, aeroportos, estradas, hospitais, universidades, 50 bi, e gasta 10 vezes mais para rolar essa dívida. Para rolar, não é para pagar. Não, não é para pagar, é para rolar. Então essa história de que o executivo tem interesse em sim olhar o preço do combustível, ela é parcialmente verdadeira. O que pesa mais na decisão do governo é o quanto ele arrecada. Então o governo não está preocupado em olhar o preço do combustível, a verdade é essa. Quem tem que estar preocupado é o consumidor, e eu te afirmo, é uma operação policial que vai dar conta disso. E essa questão do transporte ilógico das usinas produtoras para os centros de distribuição da Petrobras, falo do álcool anidro agora. Então o caminhão carrega aqui na usina Balbo, em Sertãozinho, ou na usina na Viralco, aqui em Morro Agudo, em Viradouro. Carrega o caminhão segue, vai para como é que chama o centro de distribuição lá de Paulínia, vai para Paulínia, descarrega o caminhão. O mesmo caminhão é carregado de etanol, vem para Ribeirão Preto, vem para Sertãozinho, descarrega aqui. É uma coisa... Os produtores do Nordeste, principalmente Pernambuco, Paraíba, e Sergipe e Alagoas, eles já conseguiram até na justiça, agora há poucos dias foi derrubada a medida cautelar que eles tinham conseguido.
Mas conseguiram já uma autorização judicial para venda direta. E aí, evidentemente, que as distribuidoras elas se colocaram contra o processo, alegando problemas de falta de estrutura, falta de tancagem, falta de controle, de sonegação, etc. e tal. Mas alguma coisa precisa ser feita. Quer dizer, não tem no mundo moderno condição de você pegar um caminhão, carregar numa usina em Sertãozinho, descarregar em Paulínia e voltar ao mesmo... Carrega um caminhão de novo com etanol e vem para os postos nossos aqui de Sertãozinho. Evidentemente que tem um custo aí no meio, que é muito claro, e que alguém tem que pagar isso também. Ronaldo, isso aí eu chamo de um cangaço da burocracia. É um cangaço da burocracia extorquindo o brasileiro. Tem algo de muito errado num país onde de cada R$100 que nós produzimos, 40 fica com o governo. Então isso faz parte do custo do Brasil. Não diria nem que é um cartel, isso é um cangaço arrancando o couro. Veja bem, Ronaldo, nós temos aqui o Supera Parque de Tecnologia e Inovação em Ribeirão Preto. Que você dirigiu com muita competência. Que hoje tivemos a oportunidade de criar o arranjo jurídico para que o Ribeirão Preto tivesse um parque tecnológico, construindo um ecossistema de produção no qual você tem universidade, empresário, pesquisador, compondo esse ecossistema de produção. Já temos 81 empresas instaladas no Supera Parque. Quando diziam que era impossível de se fazer isso, né? Aí eu falo, não sabendo que era impossível, a gente foi lá e fez. O Supera, para você ter uma ideia, já está fazendo certificação de produtos através de um convênio com o Inmetro. Por quê? Porque ele obedece critérios, ele tem certificações de padrão internacional, como a ISO, por exemplo, tem várias certificações ISO, ele obedece os sistemas de certificação e ele consegue auditar e certificar produtos médicos, hospitalares e odontológicos produzidos na nossa região que já ganham selo do Inmetro para ir direto para o mercado. Olha que maravilha. Até pouco tempo só a Unicamp fazia isso, hoje fazemos pela metade do preço aqui em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto e região, mais emprego e mais impostos colocados lá no cofre da prefeitura. Eu pergunto, não é mais um problema de ciência fazer esse processo de certificação aqui no produtor, aqui na usina? São critérios técnicos que são obedecidos para uma empresa ser certificada ou não. Isso é óbvio no mundo inteiro. Quer dizer, claro que isso é um golpe de cangaceiros para cima da população. Cangaceiros que estão dentro do governo, que estão aparelhados nessas máquinas de corrupção e de empreguismo, porque trabalhar não trabalha, são cangaceiros que estão extorquindo. Vamos repetir o roteiro que você fez. Produtor em Sertãozinho, em Pontal, em Barrinha, daqui da nossa região, Luiz Antônio, Santa Rita, produz. Isso vai para a distribuidora em Paulínia e volta para o consumidor. Faz sentido isso? Claro que faz. Faz sentido para o bolso de quem está ganhando com esse cangaço. Para a população não faz. E eu digo para a população como um todo, notadamente para o comércio. A nossa região é uma região que tem como um comércio muito forte. Porque o dinheiro que está sendo drenado para o consumo de combustível, para essas máquinas de cangaço, poderia ser usado para consumir outras coisas. Então a cidade, o consumidor sofre, a cidade inteira sofre. Né? Falta um pouco de visão estratégica para essas pessoas que estão no poder, dirigir, né, uma ação política mais coordenada, dando insumos, dando informações. Né? Mas que é um caso de polícia, é. Mas nesse caso, dessa logística, não é o caso de logística reversa, né? Porque logística reversa o produtor já sabe, a empresa tem que devolver, tem que tirar os recipientes, os recipientes dos produtos de defensivos agrícolas, etc. Essa é a logística reversa, mas é a logística perversa, que mantém cangaceiros ricos e o povo sofrendo, pagando um valor que é muito injusto. Uma sugestão para você que tem coragem, para você que não tem espelho retrovisor, que tem que cuidar porque lá atrás você cometeu alguma coisa, alguma ação errada que possa lhe prejudicar, que você que é um profissional limpo, clean, como se fala em inglês. Não há condição de você começar a imaginar com o seu grupo político, criar no âmbito das prefeituras municipais, das câmaras municipais, um movimento contra isso. Você vai me dizer, nós estamos terminando, daqui a 2 meses eleições, mas até para mexer com os candidatos que ficaram 4, 8, 12 anos
16 anos em Brasília e não fizeram absolutamente nada por esse setor. Olha, Ronaldo, muito oportuna a tua pergunta. Não importa que faltam 2, que faltam 4 meses. O processo de cassação da ex-prefeita deu entrada na Câmara, faltavam 24 dias para o governo dela acabar. Mesmo assim, levamos adiante a comissão processante, que a condenou, inclusive como chefe de organização criminosa, o que complica a situação dela pelo fato de que a lei da delação não aceita a delação do chefe. Então, não importa que faltam 2 meses, é o exercício parlamentar. É muito pertinente a sua provocação, como aliás partiu daqui a tua ideia de criar a Frente Parlamentar pelo Agronegócio Sustentável. Que eu quero que também é. Criamos na Câmara de Vereadores, hoje é uma lei que está vigindo, o que está faltando agora é a articulação das cidades da nossa região metropolitana, para que nós tenhamos esse agronegócio que pesquisa a produtividade de semente, que recupera solo degradado, que é um exemplo de produtividade e de eficiência para o mundo. Nós podemos sim tomar essa ação coordenada entre os parlamentos da nossa região metropolitana, mas eu repito, é um caso de polícia. Marcos Papa, muito obrigado pela sua presença. É muito agradável conversar com você, porque se eu tenho tido sorte nesses meus 10 anos de TV Brasilagro no ar, graças a Deus, nunca sentou nenhum político aqui nessa cadeira para conversar comigo que tivesse tido algum tipo de envolvimento, algum problema com relação à justiça ou com a questão como ética. Então eu tenho isso com uma satisfação muito grande e transfiro a você, na sua pessoa também, obrigado, a minha homenagem, chamando a atenção do eleitor, do cidadão, de que a hora da mudança está aqui. Nós temos aí 2 meses com toda a condição nossa de mudar. Ou nós votamos nesses políticos que estão aí há muito tempo e que só aparecem na época das eleições, ou nós procuramos gente com o seu perfil, com um perfil semelhante ao seu, que possam efetivamente trazer uma contribuição de mudança. Não adianta nada, como você bem salientou, as usinas de porteira para dentro investirem milhões e milhões em inovação, tecnologia, pesquisa, se o produto dela é usado de forma indevida pelos revendedores, pelos distribuidores e faz com que traga um prejuízo ao consumidor. O consumidor pagando caro para etanol, ele migra para gasolina na mesma hora, não adiantou nada toda essa pesquisa em cima de etanol, ou mostrar todas as vantagens do etanol. A questão realmente, eu concordo com você, é policial. Eu desejo muito que você possa prosseguir nessa sua defesa intransigente do agronegócio, não apenas sustentável, mas também do agronegócio responsável. Quem duvidar de alguma das palavras que o Ronaldo falou aqui, a FenaSucro está chegando. Dá para conhecer de perto, para quem não teve a oportunidade de olhar com lupa, o que é o setor produtivo da nossa região, a riqueza que nós produzimos e que eu tenho certeza que nós podemos estender essa riqueza para todos, a vida de todos pode melhorar um pouquinho, se nós tivermos a coragem de enfrentar esses cartéis, esses cangaços que extorquem a população. Muito obrigado mais uma vez, Marcos Papa, você telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.